Vamos lá. Micro-organismos na produção de medicamentos. Também produzimos alimentos, produzimos energia e também medicamentos. Vamos lá. Ei, Luquinha, agora erramos e estragamos tudo. Não podemos ser cientista mesmo. Duda, você está enganada. Você sabia que muitas descobertas científicas aconteceram por acaso ou por conta de erros? Sério? Sim, um exemplo famoso é a penicilina. Já ouviram falar? Vamos investigar como aconteceu? Claro, e o Luquinha pode ser o próximo grande cientista da história. Então, realmente, muitos projetos científicos surgiram a partir de erros. Tem até, por exemplo, não vou lembrar o nome agora, eu sou péssimo para lembrança de nomes. Tem um remédio que é rejuvenescedor, que né, as pessoas passam na pele e tal. Na verdade, era um remédio foi feito para cicatrização. Descobriram que o efeito na pele era tão bom que entenderam que poderia ser feito para melhorar a pele das pessoas, que é o tal de Cicatricure Gel. Mas depois eles usaram para outras coisas como, né, rejuvenescer a pele. Então, às vezes, você inventa para uma coisa e descobre que é bom para outra. Ou num erro você descobre uma outra invenção. Número um, você já ouviu falar em penicilina? Eu já. Sua mãe provavelmente sua avó também. Você já? 2. Você sabe como ela foi descoberta e como funciona? Não. Vamos descobrir? A história acidental da penicilina. Antigamente que infecções cal... era comum que infecções sim, como você já sabe que o tio tem a vista ruim, né? Já me perdoam automaticamente. Vamos lá. Antigamente era comum que infecções causassem mortes. Consegui ler. A prevenção com água e sabão era a única esperança. Então, infecções, nossa, causavam mortes. O que fazer? Até um pequeno corte podia causar uma grande infecção. Nesse tempo, em um certo dia, um cientista Alexander Fleming estava cultivando bactérias quando uma gota de secreção de seu nariz caiu sobre a placa de, de, de cultivo. Ou seja, o cara estava lá, né, produzindo bactérias, uma gotinha de secreção, ou seja, um líquido do nariz dele. Aí, tio, que nojo, tio, sim, caiu nas bactérias. Vamos ver o que aconteceu. Para sua surpresa, as bactérias atingidas pela gota morreram. Morreram. E ele pensou que talvez nosso corpo produzisse uma substância eficiente contra as bactérias. Foi o primeiro contato com a lisozima, substância presente em fluidos corporais e eficaz no combate a determinadas bactérias. Ou seja, ele viu que no experimento dele as bactérias morreram. Então tinha uma forma de matar as bactérias. Se eu sei que tem uma forma de matar as bactérias no meu próprio corpo, eu posso inventar um remédio que mate bactérias, logo acabe com a infecção. Vamos entender isso aí? O tempo passou e um dia Fleming saiu de férias e deixou o material de pesquisa, as placas de Petri com colônias de bactérias, sem nenhum cuidado específico. Ao retornar, percebeu que as placas tinham mofado. Outro cuidado, outro descuido. Hoje a minha vista está maravilhosa, está lendo tudo errado. Outro descuido. Analisando melhor uma das placas, percebeu que ela estava cheia de pequenas colônias, exceto por uma área perto de onde um ponto de mofo crescia. Ele logo pensou que o fungo tinha alguma substância que matava as bactérias. Essa substância era a penicilina, secretada por um tipo específico de fungo, o Penicillium notatum. Passou-se muito tempo até a penicilina ser isolada e utilizada comercialmente, mas esses supostos descuidos foram os primeiros passos para que essa grande descoberta acontecesse. Ou seja, ele teve um descuido que gerou um problema, mas gerou futuramente uma solução para a nossa vida, né? Número um, qual é a participação de micro-organismos no antibiótico penicilina? Depois dessa leitura, a gente escreve aí. Existem outros medicamentos produzidos a partir de micro-organismos. As bactérias do gênero Streptomyces, por exemplo, produzem diversas substâncias com propriedades antifúngicas, antivirais e contra hipertensão.
Além disso, produzem medicamentos que reduzem a eficiência do sistema de defesa do corpo humano, diminuindo as chances de rejeição de um órgão transplantado. Esses medicamentos são chamados de imunossupressores. Essas substâncias que impedem o crescimento ou levam outros micro-organismos causadores de doenças à morte são produtos de metabolismo de fungos e bactérias, especialmente de processos de fermentação. Hoje existem também antibióticos sintéticos produzidos artificialmente por meio de reações químicas. Eu só espero que desses descuidos, desses acidentes científicos, eles descubram a cura para o corona, né? Seria incrível isso. Atividades finais. Atividades finais. Yuri, o pai da Duda, acordou um pouco mais cedo certa manhã e resolveu fazer um pão para os filhos. Ele não tinha muito tempo então misturou todos os ingredientes rapidinho e pôs o pão para assar. As crianças acordaram na hora que o pão ficou pronto, mas quando foram provar, o que Yuri na pressa aconteceu? O que Yuri na pressa esqueceu de fazer? Vamos lá. Pai, algo deu errado. O pão não ficou fofo. O que nós aprendemos? Que é preciso deixar o pão descansar para ser fermentado. Lembra da fermentação? Tio, não sei. Eu já sei como dever de casa, melhor, como atividade. Sobe um pouquinho e pesquisa sobre a fermentação. Tem que deixar a massa descansar para ser fermentada e depois assada. Então, se você faz rapidinho e coloca no forno, não fica fofo. 2. Observe os tubos a seguir. Em qual deles ocorrerá fermentação? Circule o tubo correto. Explique sua escolha. Temos água, um tubo com água e fermento, um tubo com água e açúcar, um tubo com água, açúcar e fermento. Nós já vimos isso em entidades anteriores. Então, eu espero que vocês voltem aí às páginas anteriores e pesquisem não somente a questão, tá, do pão, nós já estudamos a questão do pão, mas também esses tubos de sal. Olha aqui, na página 356. Vamos entender por que acontece a fermentação em qual tubo. E depois também procurar, aqui, mais uma vez, o pão e a sua fermentação e o seu processo. Então, volta lá nas páginas anteriores, dá uma lidinha para relembrar, ok? E voltando aqui na página 300 e... Espera um pouquinho. 367, agora 68. 3. Leia a tirinha a seguir. Eca, agora não posso comer a laranja. Queria que todos os fungos desaparecessem da face da terra. Mas você não gosta de pão? O que isso tem a ver? Porque o pão utiliza um fungo para sua fermentação. Se você desaparece com os fungos, tem os fungos que causam doença na pele, tem os fungos que apodrecem as frutas, mas tem os fungos também que ajudam a fermentação e a criação, né? O cozimento do pão, vamos chamar de cozimento, é o processo de fazer o pão. Então, se você acaba com os fungos, também acaba com alguns alimentos. Imagine-se no lugar da Beca. Como você responderia ao Torugo? A gente já falou aqui um pouco, né? 4. Como o processo de produção de etanol se assemelha à produção de pão? 5. Então, como esse processo se assemelha? Produção de álcool, produção de pão. Tem duas fermentações, fermentação do pão, fermentação do etanol. Então, vamos fazer uma pesquisa. O que é a fermentação do pão? O que é a fermentação para a construção do álcool? E a gente vai entender a diferença. 5. Qual foi a grande descoberta do cientista Alexander Fleming? Por que essa descoberta foi importante? Foi a penicilina, mas por que foi importante? Deixa aí a dica para vocês. Hoje eu estou dando menos escola para vocês passarem a voltar a pesquisa no livro e também no Google, para vocês, né, articularem mais o conhecimento de vocês. 6. Encontre no caça-palavras abaixo 5 alimentos que dependem da fermentação e sua produção. Vamos lá. Gente, nesse número 6, o tio vai dar uma dica só de quais palavras estão soltas aí, tá? Queijo, iogurte, pickles, vinho e pão. Nossa, tantos produtos feitos, né,
A base de fermentação, então você acaba com certos fungos, acaba com vários produtos gostosos, né? Número 7. Escolha um alimento dentre os encontrados na atividade anterior e explique como é a participação dos micro-organismos em sua produção. Então, do queijo, do iogurte, do picles, do pão, do vinho, como é a participação de micro-organismos, sejam bactérias, fungos, enfim, nessa produção aí. Lembrando que, só um momentinho aqui. Faça uma pesquisa, tá bom? Número 8. A maioria dos combustíveis que utilizamos hoje em dia é derivada do petróleo, um recurso não renovável. Marque a opção que explica o que é um recurso não renovável. Então, o tio já explicou na aula de hoje porque o petróleo é não renovável. Você vai marcar por que aí embaixo. Primeiro, recurso não renovável é aquele que se renova rapidamente na natureza? Ou 2, recurso não renovável é aquele que demora muito para ser produzido novamente, ou seja, é finito, acaba uma hora. Acho que esse está bem tranquilo, né? 9. O termo bio tem origem grega e significa vida. Pensando nisso, responda por que os biocombustíveis recebem esse nome? Ué, se o combustível é vivo? Não necessariamente. Mas um biocombustível é feito à base de plantas, cana, milho. E essas plantas são seres vivos. Então, assim, foram pelo menos, né? Então, é biocombustível por quê? Porque é feito de material orgânico, material, né, à base de plantas e animais, como, né, perdão, no caso do, isso, plantas e animais, usam esterco de animais, utilizam bagaço de cana, utilizam outros produtos. Então, tio, tá, entendi. Então quer dizer que esses produtos, esses biocombustíveis, utilizam restos e fragmentos de plantas e animais. Sim. Então qual é a minha resposta? Você vai responder o seguinte: esse bio vem de vida e essa vida vem de plantas e animais que foram utilizados nessa produção, mesmo que já mortos, foram, né, seres vivos. 10. Faça a correspondência entre o biocombustível relacionado, os biocombustíveis relacionados abaixo e seus processos de produção: etanol, biogás e biodiesel. Primeiro, reações químicas do óleo com o metanol, fermentação por micro-organismos, decomposição da matéria orgânica. Então, qual o número 1, qual o 2, qual o 3? O que é o etanol? O que é o biogás? O que é o biodiesel? Force somente, faça, que ao final eu coloco o gabarito, tá? Mas tenta fazer aí. 11. Relacione a primeira coluna com a segunda, indicando as vantagens e desvantagens dos biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis. Como vocês fizeram pesquisa acima, tá fácil, né? Então, produzem menos gás carbônico na queima. Então, produz menos carbono, polui menos. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Utilizam terras que poderiam servir para o cultivo de alimentos. Espera aí, está pegando espaço da produção de alimentos. 3. Produzem menos poluentes pesados. Então, peraí, produz menos poluentes. Já sei que é vantagem ou desvantagem? Utilizam muita terra, agravando o desmatamento. Tem que desmatar muitas florestas para plantar. Vantagem ou desvantagem? São um recurso renovável, vantajoso. Utilizam muita energia na produção. Preparação da terra, cultivo, colheita, então utilizam muita energia na produção. Utilizam muita água. E aí, o que é vantagem e o que é desvantagem? 12. O carro movido 100% a etanol, a álcool, é uma invenção brasileira e até hoje só existe no Brasil. Ele surgiu como uma necessidade e aproveitou algo que já existia no país. Explica o contexto em que essa invenção surgiu. Bora lá. Em primeiro lugar, pergunta ao seu pai o que tipo de combustível ele usa. Se ele falar gasolina, fala que é a base de petróleo, que é um combustível fóssil, que é a partir de restos de animais mortos há milhões de anos. Se ele falar que utiliza álcool, fala que é feito a partir de cana-de-açúcar. Tá? E como surgiu? Que houve no Brasil uma crise, no Brasil não, no mundo, a chamada crise do petróleo. Então o petróleo ficou muito caro, porque os países que produziam, né, Emirados Árabes, Catar, Kuwait, Arábia Saudita, eles aumentaram muito o valor dos barris.
Então o petróleo ficou muito caro, a gasolina ficou muito cara. O que o Brasil poderia fazer? Vamos criar uma alternativa. Nós temos muito espaço para plantar cana-de-açúcar e temos plantação de cana-de-açúcar. Então qual o contexto? Coloca assim, houve uma crise do petróleo e a saída foi investir num novo tipo de combustível, o etanol, o nosso álcool. 13. O Egito Antigo, quando uma pessoa se cortava, era colocado um pedaço de pão mofado sobre o ferimento, o que muitas vezes evitava uma infecção. Eles não sabiam por que isso acontecia. Você sabe? Explique. Porque o pão já era um fungo. Esse fungo, ele era responsável por, né, digamos que, ah, comer as bactérias dessas feridas. Então, funcionava. Não façam isso, pelo amor de Deus. 14. Né, o uso de remédio, conversa com seus pais e tal. Não coloque um pão morfado em cima de ferida alguma. Isso era usado muito tempo atrás. Hoje em dia, nossa, dependendo da situação, pode até piorar a sua situação. 14. A penicilina é um antibiótico. Já vimos que o termo bio significa vida. Explique por que os antibióticos levam esse nome. Explica por que, gente, o antibiótico leva esse nome. Tio, vamos lá. Os antibióticos não deixam as bactérias viverem. Anti significa contra, bio significa vida. Então, antibiótico, né? Esse antibio é antivida, é contra a vida. Mas não a nossa vida, a vida das bactérias. Então, os antibióticos são contra a vida das bactérias. A penicilina é um produto de um fungo frequentemente encontrado no bolor de pães. Ou seja, por isso que os egípcios usavam os pães, porque o pão gera um fungo chamado bolor, que ele acaba acabando com algumas bactérias. Por isso eles usavam. No bolor de pães e frutas e pode ser ingerida pelo ser humano. Por que então não podemos ingerir pães e frutas embolorados? É verdade, tio. Se esse fungo mata nossas bactérias, por que a gente não pode comer esses fungos e aí? Gente, o bolor dos pães e das frutas também tem outros fungos, não é só o bolor, que produzem substâncias tóxicas ao ser humano. A penicilina precisa ser isolada antes de ser ingerida, ou seja, no laboratório eles isolam somente a penicilina e os outros jogam fora, porque tem muita coisa ali que não é bom pra gente, por isso que eu falei pra vocês não usarem. Aí vocês vão colocar um pão em cima do machucado igual os egípcios, pode ser que existam outras bactérias que piorem a sua situação, então não façam isso jamais. Vamos lá. Micro-organismos na produção de... fácil, os desenhos ajudam. Bonitinho aqui em cima, que eu amo de paixão. Queijo. Aqui, conservas. E aqui, iogurtes. E aqui, pão. E aqui, bebidas como cervejas, vinhos. Tá? Vamos lá. Aqui embaixo. Quais micro-organismos são usados? Fungos e bactérias. Do que necessitam? Açúcar. O que liberam? Gás carbônico e álcool. E aqui nós temos mais um também, tá? O que é isso aí? É um antibiótico. Medicamentos é um antibiótico. Fermentação, etanol. Abaixo tem o que? Biodiesel e biogás. Ok, meus queridos? É isso. Beijo, beijo. Até a próxima aula.